Olá, galera do oitavo ano, como prometido, nossa última parte aí do livro, ou melhor, desse primeiro capítulo deste módulo, nós iremos falar sobre os recursos hídricos, ou melhor dizendo, a questão da água em específico, né? A água que é fonte de vida e que ela foi extremamente estudada por nossos cientistas para ver se encontrava também em outros planetas. Por quê? Porque se existe água, a possibilidade de existir vida, ela se torna muito grande. Beleza? Mas, quando a gente fala do planeta Terra, mesmo ele sendo extremamente abundante, a água potável não chega a todas as pessoas. Nós temos lugares que tem muita água potável e poucas pessoas, e lugares que tem muitas pessoas e pouquíssima água potável. Tratamento da água é algo muito sério, é uma questão que precisa ser estudado e tem que ser debatido por nós. Lembramos a vocês também que a distribuição da água no planeta ela não se dá de forma homogênea, pelo contrário, é de forma heterogênea. Se você imaginar, mais de 90% da água doce, ou melhor, da água que existe no planeta, ela não é doce. Só para vocês terem ideia, a maioria está concentrada nos mares e são salgadas, portanto não podem ser utilizadas para o consumo humano daquela forma que está ali. Parte da água doce que existe no planeta está congelada, estão nas calotas polares, certo? Estão em lugares que estão em altitude congelado. E pouquíssima água que resta para nós está as formas dos rios, e aí nós podemos então consumi-la. Além disso, existe a questão da poluição e a má gestão sobre a água para a utilização da população. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre isso e finalizaremos o nosso capítulo. Me acompanha, não perde o foco e vamos lá. Beleza, galera? Tá aí a projeção, vocês podem ver aí na tela, tudo bonitinho. Vamos falar então sobre a questão dos recursos hídricos, né? Aquilo que eu falei no início agora, sobre a busca dos cientistas de buscar água em outros planetas, é uma forma de a gente poder ter vida. Por exemplo, em 2016, em Marte, tentou-se buscar aí, foi verificado pela primeira vez e não teve confirmação de vestígios de vida, mas lá se encontrou água, né? A ideia seria mais ou menos essa. Bem, portanto, nosso planeta tem uma busca aí bastante diferente. A gente não tem uma distribuição muito igual. Perdão, tirei aqui. Deixa eu só fechar aqui. Beleza? Pronto, a gente não tem aí uma divisão muito igual desses recursos hídricos, como vocês podem ver na imagem aqui ao lado. Vocês podem perceber que eu tenho o deserto do Saara. Os tuaregs retiram água de um poço em Mali, então a água não chega para todo mundo, né? Grandes partes do globo aí não tem acesso a essa água potável. A nossa água ela é distribuída de forma irregular, portanto ela não tem uma regularidade, né? A gente tem em torno aí de 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos de águas superficiais. No entanto, 60% dessa soma se concentra apenas em 9 países, e um deles é o nosso país. É o Brasil, que sozinho tem 12% desse volume todo de água. Beleza? Bom, vamos lá. Cerca de 97% da água existente no planeta está presente nos mares e oceanos, o que torna então ela um pouco inviável para o seu consumo. Restando então apenas menos de 1% da água doce da Terra para ser consumida. E se você tiver noção, a gente ainda fizer, mais precisamente as reservas de água doce disponíveis para o consumo imediato, ou seja, a gente pode consumir na hora, representa só 0,016%. Portanto, nós temos aí uma distribuição bastante irregular, né? E aí a gente vai ter algumas regiões que vão apresentar problemas sérios. Vamos só aqui. Nesse contexto, exemplos de locais que têm apresentado o quadro de preocupação preocupantes são recorrentes nos continentes da América e na África. Locais como a Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, e a cidade do México, que vimos anteriormente, a cidade do Cabo, metrópole sul-africana, famosa por seus pontos turísticos e sofisticada de infraestrutura urbana, passaram por períodos de racionamento e episódios de risco de esgotamento hídrico nos últimos anos. Beleza? Também temos que citar que no Brasil, grandes centros urbanos, como São Paulo, Salvador, Brasília, também têm problemas aí com o seu abastecimento.
Aqui eu tenho a imagem de São Paulo, aqui é o sistema Cantareira, foi na época da seca, aqui era tudo para ser água, ó. Então ele secou pra caramba. Eu tenho aqui na cidade do Cabo, na África do Sul, pessoas fazendo fila para coletar água, porque o consumo estava difícil. E a metrópole estadunidense, localizada no meio do deserto, é dependente do lago Mead, bacia do Colorado, para o abastecimento hídrico. Está aí 3 imagens muito interessantes. Beleza? Como base dos dados de 2017, a escassez de água atinge 460 milhões de pessoas ao redor do mundo. Beleza? Podemos citar também que essas pessoas vivem com menos de 5 litros de água por dia. E 29 países têm algum tipo de problema decorrente da falta de água. Apesar disso, o consumo doméstico ainda responde por proporção minoritária no consumo mundial, apenas 10%. Quem é que gasta mais água nesse processo? Em primeiro lugar, a agricultura, segundo lugar, a indústria, terceiro lugar, a sociedade, as pessoas, o consumo doméstico, melhor dizendo. Beleza? Então, vocês vão dar uma lida aí com bastante carinho nessa página, que é muito importante. E nesse gráfico a gente vai falar sobre a dependência dos recursos hídricos, né? À sua direita você tem aqui a porcentagem das fontes renováveis, que tem origem externa aos países, rios, por exemplo, onde aqui se concentram os maiores, e aqui é a legenda. Então você pode perceber que nós temos uma distribuição aí bem desigual nesse processo, né? Depende de recursos externos. Então, quanto maior é a dependência de recursos externos, quer dizer que você tem que recorrer a outros lugares para ter água. Quanto mais perto de zero, você consegue ainda não precisar recorrer tanto a esses padrões. Beleza? E é isso. Com isso a gente finaliza aqui a nossa etapa. Temos algumas atividades para ser feitas no nosso módulo. Vocês vão dar uma olhada aí nesse caderno de atividades. Qualquer dúvida acerca desse capítulo, que ele vai falar também sobre a questão da gestão do Brasil, sobre a questão dos recursos hídricos no nosso território, tem um texto bem legal no final desse capítulo. Vocês vão dar uma olhada e vão tirando as dúvidas comigo via Zap. Beleza? Um abraço do Tiritão, até o nosso próximo encontro. Outra coisa, façam a atividade no caderno, porque depois faremos uma live para a correção dessas atividades. Beleza? Um abraço forte e até a próxima. Valeu!